Eu sou o Mauro Vieira, advogado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre sentença anulada pela instância superior, pelo Tribunal de Justiça. Gente, ó, essa aqui é uma sentença de um magistrado de primeiro grau que foi anulada em segunda instância. O que ocorreu aqui para essa sentença ser anulada? Vejamos, uma sentença anulada é diferente de uma sentença reformada. Ok? Geralmente, quando a sentença é anulada, é porque ela foi vista como atécnica pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, ela não respeitou requisitos do Código de Processo Civil. No caso em tela, o julgador ele entendeu que o autor abandonou o processo. Em razão desse abandono, ele julgou o processo improcedente. E o que acontece? Se o advogado perde o prazo da apelação, essa decisão se torna definitiva. Não há mais o que se fazer. Fica muito mais complicado a gente reverter isso aqui. Mas no caso em tela, eu como advogado, eu percebi que, na verdade, não houve um abandono pela parte autora. E mesmo que houvesse um abandono pela parte autora, deveria o julgador ter intimado a parte autora de forma pessoal. Como acontece essa intimação de forma pessoal? O autor recebe uma carta, o tribunal envia uma carta para a residência do autor, que consta o endereço nos autos, na petição inicial, informando que aquele processo está parado e ele deve ser movimentado com urgência sob pena de ser julgado extinto em razão do abandono. Esse fato não aconteceu. O que aconteceu aqui? O julgador ele não obedeceu a esse trâmite obrigatório do Código de Processo Civil. Ele simplesmente fez a publicação para o advogado em diário oficial e, passado o prazo, ele extinguiu o processo sem respeitar esse detalhe técnico. No Tribunal de Justiça, nós conseguimos provar que, na verdade, não houve nenhum abandono por parte do autor e, mesmo que houvesse, a formalidade legal de intimação pessoal não foi cumprida pelo autor. Sendo assim, a sentença foi desconstituída. O processo voltou para sua vara de origem. Essa sentença perdeu totalmente a validade. E caso o julgador entenda, mais uma vez, que houve abandono pela parte autora, ele tem que seguir o trâmite do CPC. Qual é o trâmite? Intimar a parte autora de forma pessoal. Gente, olha só. Na prática, o que acontece? É lógico que o juiz ele quer se desfazer do máximo de processo que ele conseguir na vara dele. Tem varas aí que tem 20 mil processos, 30 mil processos. Então, para o juiz é muito bom extinguir. E vou te falar, em muitos casos desse aqui, acredito que a maioria, o advogado também não vê, perde o prazo, transitou julgado, já era. E muitas das vezes o direito ele é fulminado. Por exemplo, esse aqui é o processo de 2014. Ou seja, via de regra, 5 anos é o prazo para você ir até o judiciário e requerer o direito. Não é isso? Se esse processo for extinto, o direito está fulminado. Porque o autor não pode mais começar do zero. Porque já passou o prazo prescricional. Acabou. Tá bom? Então, ó, advogado não pode perder prazo nunca. Pode perder o processo sim, porque não depende dele. Se o juiz vai entender ou vai deixar de entender, ou o desembargador vai entender ou deixar de entender, isso aí foge do nosso controle. Tanto é que advogado não pode prometer resultado para o seu cliente. O que o advogado tem que prometer? Meu cliente, farei o meu melhor. Tentarei conhecer o seu direito. Tentaremos provar o alegado de todos os meios possíveis
e admitidos em juízo e em direito. Tá ok? E perder prazo, jamais. Até porque é uma responsabilidade civil do advogado. O advogado que perde um prazo, diferente do advogado entender que ele deve se quedar inerte. Tem casos que o advogado pode entender que ele não tem nada que falar ali, ele tem que esperar o processo tramitar. Ele não vai se manifestar, mas por opção, e não por um desleixo, um esquecimento. Tá bom, gente? Então, hoje nós falamos sobre isso. Uma sentença que foi anulada, tendo em vista que o julgador de primeiro grau deixou de atentar para um requisito do Código de Processo Civil. Um grande abraço, até a próxima, inscreva-se no nosso canal e até breve.